revelação por meio dos profetas. No Antigo Testamento, sem dúvida, o meio mais comum de revelação divina é por intermédio dos profetas. Eles escreveram a maior parte dos livros canônicos e são retratados nesses livros e também em outros como os canais de comunicação de Deus. O ofício de profeta, conforme primeiro emergiu com Samuel e sua escola no século XI e 2 séculos depois, progrediu por meio de Elias e Eliseu para uma instituição popularmente chamada os discípulos dos profetas. No entanto, talvez seja útil, antes de tratar destes, examinar as referências anteriores aos profetas, a fim de ver que informação eles revelam e também como a era pré-Samuel motivou todo um novo movimento profético. A primeira menção a um profeta foi feita pelo Senhor para Abimeleque de Gerar em relação a Abraão. O patriarca apresentara sua esposa Sara como sua irmã e exatamente quando Abimeleque estava para acolher em sua família, o Senhor interveio e disse: devolva a mulher ao marido dela, ele é profeta. A evidência da posição dele como profeta está no fato de que ele orará em seu favor para que você não morra. Portanto, ser profeta era ser um intercessor entre Deus e os homens. O termo usado aqui é Navi, de longe a palavra mais comum usada no Antigo Testamento para se referir a profetas. É provável que etimologicamente o termo se relacione com a palavra acadiana Navu, proclamar, anunciar, e esse sentido se ajusta bem ao uso de Navi em todo o cânon. O termo sugere mais particularmente falar em favor de outro, sendo o outro quase invariavelmente o Senhor quando fala aos verdadeiros profetas de Israel. A tradução grega prophets, falar por, capta bem o sentido. Encontramos um claro exemplo dessa nuance na narrativa de Êxodo 7, passagem em que o Senhor faz a extraordinária declaração para Moisés: dou-lhe a minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Ou seja, Moisés seria Deus no sentido de que seria o canal de revelação e Arão seria um profeta ao proclamar essa revelação. Na verdade, antes o Senhor dissera ao falar de Arão para Moisés: assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. Portanto, o profeta era o porta-voz de Deus. No fim, Moisés submeteu-se ao chamado de Deus para ser o porta-voz profético e, na verdade, tornou-se o profeta por excelência contra o qual todos os outros eram medidos. Ele, enquanto ainda estava no deserto, exercitou o dom profético, dom esse que compartilhou com os 70 anciãos que ele designou para servir ao povo com ele. O Senhor, a fim de capacitá-los, pôs seu espírito neles e eles começaram a profetizar. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. A forma do verbo hebraico aqui não envolve a ideia de proclamação, mas antes de conduta. Eles começaram a agir como profetas, ou seja, eles foram dominados pelo espírito e em alguma forma de êxtase demonstraram para a comunidade que Deus os investira com poder e autoridade incomuns. Deuteronômio 18 elabora
a singularidade de Moisés nesse aspecto. O Senhor contou a Moisés a respeito de todo o movimento profético que se seguiria. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Talvez aqui o pronome seja usado no singular para destacar uma pessoa que estabeleceria uma ordem de profetas que, por sua vez, pavimentariam o caminho para os grandes profetas canônicos de Israel. Esse homem seria Samuel, que, após um verdadeiro hiato de 300 anos de proclamação profética, apresentaria toda uma nova fase de profetismo. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. É importante, antes de explorarmos essa nova fase, dedicarmos alguma atenção à perversão ou malversação do ofício profético. O profetismo foi um fenômeno abundantemente atestado no mundo do Oriente Próximo da Antiguidade e em várias culturas e de várias formas, muito fundamentado como era em sistemas de pensamento e prática religiosos em variados modelos bíblicos. Seus alegados porta-vozes dos deuses no profetismo deviam ser evitados em Israel e as técnicas deles repudiadas. Infelizmente, esse não era sempre o caso, e por isso o Antigo Testamento está repleto de orientações de como reconhecer os falsos profetismos e ordens a fim de eliminá-los da vida israelita. O primeiro exemplo é o de Balaão, que, embora não seja descrito pelo termo Navi, era claramente algum tipo de adivinhador ou vidente, um pagão contratado pelo rei de Moabe para amaldiçoar o povo de Israel. Ele foi de Petor, Acadiana, Pitru, próximo de Mari, no Eufrates, local em que foram encontrados muitos textos proféticos detalhando as técnicas de adivinhação e de encantamento desenvolvidas por Balaão. A maioria dos outros falsos profetas não israelitas mencionados no Antigo Testamento emergiam de fontes cananeias e eram continuamente a meta dos verdadeiros profetas de Israel, que vez após outra advertiam a nação para evitá-los e não absorvê-los. No entanto, o maior perigo não vinha de fora de Israel, mas dela mesma. Moisés advertiu contra profetas que surgiriam entre o povo de Deus e que profetizariam em nome de outros deuses ou profetizariam mentiras em nome do Senhor. Jeremias é apenas um exemplo da consciência que esses profetas tinham de que, na verdade, não transmitiam apenas alguma lembrança obscura de um encontro divino, mas a autêntica palavra de Deus. O profeta, preso pelo perverso rei Jeoaquim por causa de seu suposto conselho traiçoeiro para que o rei se rendesse aos babilônios, tirou vantagem de seu ócio forçado para escrever as palavras do que, no fim, chegou-nos como o livro que leva o nome dele. Contudo, a composição original foi confiscada pelos funcionários do rei que levaram o rolo para Jeoaquim. O rei, sentado ao lado do fogo em um frio dia de inverno, enraivecido pelo que leu, rasgou o rolo em pedaços e lançou-os ao fogo. Jeremias, sem se amedrontar pela destruição do manuscrito da palavra escrita de Deus, determinou-se a fazer todo o trabalho de novo, dessa vez acrescentando outros escritos. Preste atenção na leitura dessa narrativa. O Senhor ordenou a Jeremias que escrevesse em um rolo todas as palavras que ele dissera desde o início do ministério de Jeremias até aquele momento. Essa ordem pressupõe a capacidade de Jeremias de reconhecer a palavra de Deus quando marcado por ela e distinguir entre o que era realmente a palavra de Deus e o que era apenas alguma convicção religiosa ou resposta emocional a um ato gracioso de Deus em relação a ele. Além disso, o texto insiste que as palavras estavam em pauta. O registro declara que Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo, conforme Jeremias ditava todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Depois do traumático e aparentemente decisivo ato de destruição
destruição do rolo. Jeremias, incitado pelo Senhor, pegou outro rolo e, em obediência à ordem recebida, pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Jeremias, entregando o rolo a Baruque, começou do início e ditava para que Baruque escrevesse nele todas as palavras que estavam no primeiro, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. A intenção da narrativa está fora de discussão. A palavra de Deus para os profetas era verbal, portanto, o que eles disseram e escreveram também era verbal. Nunca é revelado os meios pelos quais a verbalização foi efetuada, nem é necessário conhecê-los. O ponto é que a palavra profética, a mais alta forma de revelação divina, foi reconhecida na época como a palavra de Deus, percepção mantida praticamente em consenso unânime pela tradição judaica e cristã.